Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo neste domingão com notícias e informações do São Paulo. O nosso elenco está de folga no dia de hoje, folga amanhã, segunda-feira, e vão retornar aos trabalhos na terça-feira com foco e preparação para a partida contra o Botafogo. São Paulo havia treinado 4 dias seguidos e pega 2 de descanso, folga merecida nesse momento também de data FIFA. Vamos comentar um pouquinho sobre o time do São Paulo aí, principalmente o ataque que deve encarar o Botafogo para essa partida do Campeonato Brasileiro, que vai ser o jogo preparatório do São Paulo para o duelo da LDU na Libertadores, né, rapaziada? Então vamos falar um pouquinho aqui do Rodriguinho, sobre o camisa 9, se vem ou não, tá essa dúvida ainda entre os torcedores. Comentar um pouco referente ao Rodrigo Nestor e uma venda que o Bahia está encaminhando, que é um valor assim sensacional, né? E o São Paulo, a gente olha aqui vendendo jogador a preço de banana, né, rapaziada? Mas vamos comentar um pouco sobre isso e também a situação do Luiz Gustavo, que já tem uma previsão de volta. Sobe o likezão pra gente. É importante demais o seu like junto com a sua inscrição, que ajuda no nosso crescimento aqui na plataforma. Conto muito com o seu apoio. Lembrando que nosso canal tem parceria com o aplicativo Flash Score, que é um dos melhores aplicativos de futebol e também de esporte no geral, mais completo, que possui notícias, estatísticas, jogo em tempo real. Acontece o que for no jogo, o aplicativo notifica e mostra para você, rapaziada. É um aplicativo totalmente completo e o melhor, gratuito. Muitas pessoas aqui do canal baixaram e curtiram demais. Faça esse teste, se você não gostar, você desinstala, mas eu tenho certeza que você vai curtir demais. Eu não consigo mais ficar sem um aplicativo, estou sempre ligado aqui, vendo o que está acontecendo no dia, quem joga hoje, quem joga amanhã, então eu fico sempre bem informado e não fico perdido com o aplicativo, tá, rapaziada? Link aqui na descrição do vídeo, se você baixar, você vai apoiar demais o nosso trabalho, tá? Bom, vamos lá então, ó. O São Paulo, para o jogo contra o Botafogo, não vai ter o Luciano, que está suspenso. E aí, qual que vai ser o nosso ataque para essa partida, visto que já não tem André Silva, não tem Rian, não tem Caleri, agora Luciano suspenso e ainda não chegou um outro atacante, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso também aqui nesse vídeo. Então abre caminho para esse jogo contra o Botafogo para o Dineno, também o Ferreirinha, Tapia e o Rigoni, que acabou de chegar. Mas eu acho que dos 4, o Rigoni ainda meio que corre por fora. Eu acredito que ele não vai ser titular nesse jogo. É bem capaz do Ferreirinha ter essa vaga, ou talvez até o Dineno, né? O Crespo com um jogador de velocidade e um mais de área fixo, talvez pode ser isso. Ou o Tapia também, né? Ou até o Rigoni, caso se destaque nessa semana que vai iniciar os trabalhos a partir de terça-feira. Então o Rigoni pode ser que tenha uma leve chance de aparecer, mas eu prefiro apostar em quem já estava aqui no elenco, tá, pessoal? Quero saber a sua opinião, mas claro, se o Rigoni acabar destruindo nos treinamentos na semana, vamos ficar atentos em informações sobre isso e trazer para vocês. Aí é merecimento, né? Então o cara seria interessante iniciar, mas por enquanto eu acho que ainda é um pouco cedo. Quero sua opinião aqui embaixo nos comentários. E sobre o Luiz Gustavo, tá voltando aí, mas a partir do mês que vem, tá, rapaziada? O jogador, ele vem tomando alguns medicamentos devido ao problema que ele sofreu e no mês que vem ele deve parar de tomar esses medicamentos. Ele já vem treinando com o grupo nos últimos dias, mas sem contato. Então ele, quando taca a bola, os jogadores do São Paulo não tenta desarmar ele, não tenta dar o bote, então ele joga ali mais de boa, dá o passe e não tem contato, então tá tendo essa preservação no jogador. Então a partir do mês que vem, início do mês que vem, pode ser que ele acabe voltando. Já tem um burburinho surgindo, pessoal, isso ainda não é oficial, tá? De que ele pode continuar no São Paulo até o Paulistão do ano que vem, tá? Porque o jogador perdeu muito tempo, não jogou, ele quer jogar um pouco mais. Então pode ser, tá? Não é certeza ainda, pode ser que ele continue no São Paulo para o Paulista do ano que vem. Vou deixar minha opinião, que era a sua também aí, tá? Pelo ser humano, né? Pensando aqui no Luiz Gustavo, pelo que ele passou e tal, e pelo ano praticamente perdido dele de 2025, pensando nisso, no ser humano, pô, seria legal.
sacou? Pô, mano, joga um pouquinho paulista aí, sacou? Por esse lado, eu pensaria na hipótese, tá? Mas por questão financeira, pelo que ele pode entregar pra gente, eu já não apostaria não, entendeu? Então o futebol, em alguns momentos, tem que ter profissionalismo, né? Uma leitura de profissionalismo, não por gratidão, porque a gente já viu que às vezes não dá muito certo essas coisas, né? Mas se talvez ele abaixar o valor do salário, que pode acontecer isso, né? Porque o contrato dele vai acabar no final do ano. Então, se romper, acabando o contrato, o São Paulo fazendo novo com um salário ali simbólico, beleza, para jogar o Paulistão, gratidão, aí é questão de conversa do clube com o jogador. Então, muitas coisas ainda para acontecer até lá, né? Mas quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo nos comentários. Rapaziada, o São Paulo fechou uma parceria com um clube catarinense, tá? Que é o Guarani de Palhoça. Essa parceria vai poder ser cedido a alguns jogadores desse clube, lá da base deles, tá? Categorias a partir do sub-11, sub-11, sub-13, sub-15 e também sub-17. E eles vão ceder, né, aliás, o São Paulo vai ter prioridade nesses atletas. Caso o São Paulo queira um jogador, o São Paulo fala, gostei desse atleta. Daí eles mandam para o São Paulo. E eles vão utilizar na base deles lá, do clube catarinense, a mesma metodologia que o São Paulo adota aqui em Cotia. Então, uma parceria com o São Paulo aí, vamos ver se vai dar bom, se vai ser positivo, né? O São Paulo vem sempre realizando esse tipo de parceria com clubes, né? Ex-jogadores, lá na Alemanha e tal, né? Então, o São Paulo vem sempre fazendo esse tipo de parceria. Vamos ver se vai ser algo positivo para o nosso clube. E sobre o Rodriguinho, o São Paulo está muito perto de renovar o contrato com ele. O jogador vem se destacando nessa temporada. E o jogador terá uma valorização também salarial. Ele deve ganhar ali pelo menos 100 mil reais nessa renovação de contrato com o São Paulo. E isso também vai aumentar a multa do atleta para clubes de fora, que deve bater 200 milhões de reais, tá, rapaziada? A multa do Rodriguinho. Então está muito perto aí de encaminhar a renovação dele. O contrato atual vai até o final de 2026, acho uma atitude bastante legal, tá? E sobre o camisa 9, estamos na expectativa, né? Vai chegar ou não? Aliás, eu não estou muito na expectativa não, tá? Acho que não vem, tá, rapaziada? O São Paulo, dizem aí que o São Paulo consultou valores do Alcácer, o Paco Alcácer, consultou também valores do Aboubakar e viu que está totalmente fora da realidade. Os jogadores pediram um salário altíssimo para o São Paulo e além de luvas, tá? Então o São Paulo saiu da parada, assim, nem chegou a negociar, porque o São Paulo não vai investir dinheiro em contratações nesse ano, tanto é que não fez em nenhuma. O São Paulo vem enfrentando dificuldades financeiras, todos nós sabemos disso, e eu não crio expectativa não, tá, rapaziada? Eu acho que o São Paulo vai com o que tem no momento e não deve chegar mais nenhum reforço para nós, tá? Tanto é que também tá difícil de olhar, né? Você vê nomes no mercado aqui do Brasil mesmo, brasileiro. Pelo que eu me lembro, o único livre que é atacante é o Diego Costa, não tem outro. Não tem outro atacante, é só jogador de fora. E esses caras de fora você tem que tentar convencer de vir para o Brasil, ganhar um salário ali razoável. Esses caras não querem nem contrato curto de 4 meses. Esses caras não gostam muito disso. Raros são os casos igual do Cédric Soares. Então o São Paulo vem enfrentando muitas dificuldades e falando para vocês, cara, não dá para criar expectativa não, tá? Eu acho que não chega mais ninguém. Sobre o Rodrigo Nestor, muitas pessoas perguntando aí se ele deve voltar para o São Paulo, está no Bahia emprestado até o final dessa temporada, se destacou recentemente, né? Título do Bahia, fez gols, deu assistência e o jogador, para quem gosta do Nestor, não deve voltar mais para o São Paulo. Pelo que eu pesquisei e puxei de informações, as metas do Nestor para ser adquirido de forma definitiva ao Bahia eram metas simples, não era nada assim muito absurdo e difícil de ser completado. A princípio, era somente ele atingir 25 jogos na temporada. E pelo que pesquisamos, ele já completou 35 nessa temporada de 2025 pelo Bahia, tá, pessoal? Então, o Rodrigo Nestor,
ele vai ser adquirido de forma definitiva pelo Bahia. É pouco provável, praticamente impossível aí que ele volte para o tricolor. Lembrando que o São Paulo recebeu quase 10 milhões de reais pelo empréstimo do jogador e o valor final do empréstimo mais venda, né, o valor de investimento do Bahia, bate 30 milhões de reais nos cofres do São Paulo pelo Rodrigo Nestor. Então, pelo que eu puxei de informação, ele já bateu as metas, tá? Então ele não deve voltar mais para o São Paulo e vai ser comprado definitivamente pelo Bahia. E referente ao Bahia também, né? Só um parênteses aqui para falar sobre isso, que o Bahia está encaminhando a venda de Luciano Rodrigues, um jogador que tem 22 anos, se eu não estiver enganado, tá, rapaziada? Deixa eu até confirmar aqui, mas eu acho que é isso, 22 anos de idade. Luciano Rodrigues é um uruguaio e o Bahia está vendendo ele para um time chamado Neon SC. Nem sei de onde que é esse time, acho que é da Arábia, né, se eu não estiver enganado aqui. Então, olha só, dos 22 milhões de euros que o Bahia está vendendo esse jogador, eles vão receber 20 milhões de euros à vista. E olha o valor que o Bahia está conseguindo vender um jogador, né? E o São Paulo vendendo atleta por preço de banana, e o Casares fala que não. Ele completou 47 jogos nessa temporada, 13 gols e 2 assistências, e está sendo vendido por 22 milhões de euros, que dá 139 milhões de reais na cotação aí atual. 139 milhões de reais. O São Paulo vendeu Ângelo, né? Bateu isso praticamente, né? Ângelo, William Gomes, né? Alves, Ferreirão, bateu um jogador do Bahia uruguaio, né? Então tem gente que fala que o São Paulo faz bons negócios, né? Estamos vendo aí, né, senhor Casares? Mas enfim, rapaziada, essas são as informações de hoje. Vou ficando por aqui, que você tenha uma excelente semana, fechou? Tamo junto, abração, até a próxima, valeu!